Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui em Nova Petrópolis e a gente vai apresentar a Liber House, também conhecida como Cabana das Corujas, que fica aqui na Serra Gaúcha. Hoje a gente tá gravando em novembro e tá frio e chuvoso, mas a gente conseguiu uma trégua no tempo para gravar, graças a Deus. E esse projeto a gente fez em 2021. A gente vai fazer um tour bem completo, então fica até o fim do vídeo para tu entender um pouco sobre essa construção, né? Que foi feita com muitos materiais reutilizados, com muitas técnicas de bioclimática. Eu queria começar mostrando rapidamente esse jardim que foi feito aqui na frente da casa da Liber House, cheio de flores aqui na serra. As pessoas adoram jardins floridos, então essa casa tem esse jardim lindo. E além disso, a gente também tem um saneamento ecológico que a gente mesmo executou, que fica lá embaixo. Depois eu vou mostrar um pouco melhor para vocês como é que funciona o saneamento e um pouco das plantinhas que estão lá. Mas agora a gente vai entrar aqui na casa e eu vou explicar um pouco para vocês. Então, a Liber House, ou Casa do Amor, Liber é amor em alemão, para quem não sabe. E a gente está numa região de colonização alemã, né, por isso o nome. Ela é uma cabana de Airbnb, então ela tá já para alugar, já faz alguns anos e está sendo um super sucesso. A gente tentou utilizar a maior quantidade de materiais possíveis que já tinha aqui no sítio e materiais da região, tá? Então toda a fundação dela é de pedra grès e a estrutura dela é basicamente madeira e tijolo, né? Vocês podem ver que toda a parte interna dela é feita de tijolo, a gente não tem pilares de madeira, então o tijolo é portante. E a gente tem aqui, na parte de fora, uma garagem que foi feita toda de tijolos de demolição. Então esses tijolos eram de outra construção e foram vendidos para o casal que é dono da cabana. Eles compraram os tijolos no OLX, veio lá de Porto Alegre, se não me engano, e aqui. Então tem uma distância, mas mesmo assim valia a pena. E todo o piso da garagem e as paredes da casa foram feitas com esse tijolo, que dão uma estética super rústica e também garantem o conforto térmico da casa, né? Vamos continuar aqui. Pisando aqui nos degrauzinhos. Também foram feitos de tijolos. A gente tem um deck de madeira, né? Que é uma varanda bem gostosa para nos dias quentes. A gente pode colocar uma mesinha aqui, umas cadeirinhas e ficar curtindo a vista, que é linda. E aqui na garagem, eu queria mostrar também essa treliça que a gente fez. Porque a gente queria dar uma certa privacidade para a cabana, porque no futuro vão ter outras cabanas aqui no terreno. Então a gente pensou nessa treliça de madeira. Então o pessoal, nossos clientes, plantaram essa trepadeira aqui e faz com que ninguém consiga ver a cabana a partir daquele lado, né? A gente só fica aberto para a vista mesmo. E aqui então a gente tem esse conforto, né? De poder colocar o carro numa área coberta e sair direto na cabana sem se molhar, porque aqui chove muito, né? Então agora vamos entrar na casa, que é uma cabana pequena, mas ela é super confortável. Nosso cameraman tá tirando os tênis. E aqui então a gente chega, tem essa super janela aqui, sanfonada. Tem esses quadriculadinhos que dão um charme, né, das janelas. Ela abre o vão, quase 100% do vão, né, então a gente tem essa conexão com o espaço externo e interno. Nos dias de verão é super gostoso e nos dias de inverno a gente consegue permitir com que o sol entre bastante aqui. Entrando aqui, a gente tem um pequeno estar, né? Então cabem até 4 pessoas sentadas, um sofazinho, uma poltroninha que fica quase embaixo da escada. A ideia original era que aqui embaixo dessa escada a gente teria armários, mas ainda não foi feito. A ideia era colocar livros para os hóspedes lerem, colocar alguma coisa guardada que os clientes não queriam que os hóspedes pegassem, né? Mas por enquanto ainda não foi feito. Essas paredes de tijolo aqui são muito especiais, porque não dá pra ver, mas elas são paredes de tijolo duplas. Então são 2 camadas de tijolo de formato de cutela, ou seja, ele fica nesse sentido. Então a gente tem 2 camadas de tijolo e uma parte interna que não tem nada de preenchimento. No caso, ar, né? E essa camada garante o isolamento térmico e o tijolo garante uma ótima massa térmica. Aqui é muito frio no inverno, então essa cabana no inverno fica super quentinha quando a gente liga este detalhe aqui, que é o fogãozinho a lenha. Então o fogão a lenha é pequenininho, né? Como é uma cabana pequena, a gente fez o piso diferente aqui, né? Para o fogão, para ele assentar bem. A gente tem todo esse piso de madeira, que é uma madeira de demolição. E aqui embaixo o tijolo, né? Qualquer coisa também, às vezes pode sair alguma faísca. Então o tijolo tá aqui embaixo por essa razão. Aqui atrás a gente tem essa micro parede de tijolo. Como eu falei, o tijolo é um tijolo maciço, com uma boa massa térmica. Essa paredinha aqui, ela não tá aqui por acaso. Como ela tá muito perto do fogão a lenha, ela aquece e ela
atua como uma forma de emanar calor com o tempo para o ambiente interno, né? Além disso, a ideia original era que ela fosse suporte para uma mesinha. Teria uma mesinha pequenininha aqui no centro da cozinha. No final, os clientes optaram por fazer uma bancadinha só, porque eles viram que o público era mais de casal, que na verdade não fazia tanto sentido colocar uma mesinha, mas a cabana tem capacidade de comportar mais de um casal, né? Então a possibilidade de ter uma mesinha aqui futuramente. E aqui falando sobre a cozinha, já essa cozinha aqui ficou maravilhosa, a gente ama essa cozinha. Ela é super confortável, tem essa pia, que na verdade é o nosso sonho de consumo, do nosso cameraman, Kleber. Que ela é semi-embuti, né? E tem essa torneira bem linda aqui de metal, né? Tem todos esses detalhezinhos de cerâmica ali, ela é bem linda. E tem essa vista maravilhosa pro mato, né? Mais um detalhezinho aqui, super legal, esse lixo embutido também. Então ele fica bem mimetizado, assim, não fica um volume em cima da bancada, que às vezes pode atrapalhar um pouco, né? E essa marcenaria azul que deu um charme, assim, né, de cor pra casa. Aqui, vamos aqui. Aqui tem o banheiro, mas a gente não vai entrar nele agora, porque tem umas baguncinhas, depois a gente entra. E acho que daqui é isso. A gente aqui tem um pé direito duplo, né? Então acho que a câmera, não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas ela tem essa integração, então, com o espaço do mezanino, que é o quarto, né? Ela é super iluminada, tem bastante janela. A gente fez aquela janela lá em cima pra garantir a iluminação, né, dessa sala. O câmera vai mostrar, o Kleber vai mostrar a janela lá em cima. O pessoal optou por colocar grade, assim, em todas as janelas, por questão de segurança, né, mas não necessariamente é necessário, né. Então a gente vai agora subir lá pro mezanino e eu queria falar um pouco sobre as madeiras. A gente tem uma preocupação muito grande em usar materiais que não sejam tóxicos, né? Então, todas as madeiras dessa casa foram pintadas com óleo de linhaça, que é um óleo natural que impermeabiliza a madeira e faz um trabalho antifúngico também. Vocês podem ver que a madeira tá mais escura, né? E é bem comum isso acontecer com óleo de linhaça. Ele acaba escurecendo um pouco a madeira, mas ele tem todas essas propriedades de não ser tóxico, né? Que nem esses stains e outros Smocolor e outras tintas que se usam em madeira, né? Então vamos subindo. E esse guarda-corpo também adoro, porque ele tem esse detalhe aqui que lembra um pouco os trabalhos em madeira tipicamente alemãos, né? Que eles faziam todos os trabalhos, principalmente nos beirais dos telhados, né? Então a gente remete um pouco à cultura local aqui nesse ornamento. E aqui a gente chega então no mezanino, que é o dormitório. É um espaço bem confortável, tá? Para um casal, e poderia até ter mais uma cama, um colchão. Tem um baúzinho. E aqui a gente tem uma janela, que a gente não abriu muito essa janela, porque dessa fachada aqui não tem muito sol. Então a gente só abriu uma janela que os clientes queriam que fosse uma janela diferente. Então ela é oval e ela funciona, pra gente ela é como se fosse um quadro da paisagem. Então ela fica enquadrando a parte de trás do sítio, né? Então fica bem bonito, nosso quadro de natureza. Aqui a gente tem a nossa cama, né? Cama de casal, bem confortável. Nossa câmera tá virando. Uma cama bem confortável. Temos uma TV também pro casal, se ele quiser ver TV na cama, né? Eles colocaram ar-condicionado, mas não necessariamente necessário. Essa casa ela é muito boa termicamente, assim, né? Mas como é essa questão do Airbnb, às vezes as pessoas exigem o ar-condicionado, né? Então eles acabaram botando. E aqui, por fim, a gente tem uma vista maravilhosa direto aqui da cama. E aqui a gente tem a saída para um deck que o acesso dele é direto a partir do quarto, né? Pode vir, Kleber, para mostrar um pouquinho aqui desse deck. Que essa fachada é leste, então de manhã pega um solzinho super gostoso. Dá pra colocar uma mesinha aqui pra tomar café da manhã. E tem essa vista linda pro sítio da família, né? Então essa é uma propriedade que tá na família há muitos anos, né? E agora tá sendo utilizada de outra maneira, né? Como hospedagem. E dá pra mostrar, eu acho que pelo outro lado também. Pode ir mais pra lá. E a gente vê... Mais pra lá, mano. A casa por esse ângulo, né? Que a gente tem esse telhado com duas águas. A gente consegue ver, eu acho, as telhas aqui também.
Essas telhas foram todas reaproveitadas de um outro galpão que a família tinha aqui no sítio. Então, claro que isso diminuiu o custo, né, da construção e reaproveitou um material que estava sem uso, né? Então, muito mais do que utilizar novos materiais, a gente acredita que a sustentabilidade é reaproveitar o que já existe. Então, agora depois a gente vai lá no saneamento mostrar um pouquinho. Olá pessoal, eu sou o Kleber, sou engenheiro civil, trabalho na Sabiá, como todos vocês sabem. E aqui então a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento dos efluentes gerados na cabana, que fica aqui atrás. E como foi comentado, o plano dos proprietários aqui é construírem outras cabanas próximas, né? Então, desde o início, uma premissa do projeto do tratamento de esgoto foi que esse tratamento também servisse para outras cabanas. Então, a gente deixou algumas esperas de tubulação para futuramente as cabanas serem conectadas aqui. As cabanas, elas têm uma divisão entre as águas escuras, né, os vasos sanitários, as águas cinzas, dos chuveiros, dos ralos, das pias, que vão para o circo de bananeira. Então, aqui a gente recebe somente dos vasos sanitários, né? E a gente projetou e trabalhou junto na execução desse saneamento, que é um tanque de evapotranspiração, onde a gente tem os processos biológicos que acontecem, né? A gente fez ele com uma lona PAD mais grossa, né, para fazer essa impermeabilização dele, e montou as camadas de caliça, de areia, que faz a filtragem desses efluentes. E aqui por cima o pessoal fez um belo paisagismo, né? A gente tem as taiobas, tem as bananeiras, tem os copos de leite, tem os pequenos papiros aqui de jardim, bastante cuidado nesse paisagismo, bastante cuidado tanto que aqui na região de Nova Petrópolis, que é uma região que sofre com geadas frequentes no inverno, eles construíram essa cobertura para justamente a vegetação, né, não sofrer tanto, porque como já é frio, a gente já tem uma diminuição na taxa metabólica dos processos biológicos e coisas assim, né? Então, para não sofrer mais ainda, além da temperatura, com a geada, eles construíram essa cobertura para proteger da geada, por isso que é um local diferente assim, para o saneamento ecológico, né? Geralmente, em outros locais, a gente não faz essa sugestão aqui. Vai. Então, como eu comentei, a ideia desse saneamento é receber os efluentes dessa cabana, da Live House, a cabana das corujas, e das futuras cabanas que eles vão construir aqui também. Então, ele vai receber aqui a água dos vasos, e se por um acaso for tamanha a demanda, né, e muita utilização dos vasos, dos banheiros, a gente ainda tem uma parte, um ladrão que a gente fala, né, uma tubulação de saída que foi construída para lá, em direção ao lago, que é da propriedade, que faz uma parte de drenagem. Então esse excesso de água, né, purificada, que vai ser assim, ele ainda também vai passar por um outro trecho ali onde tem plantas, peixes e outros pequenos anfíbios que vão estar ainda filtrando toda essa água e aproveitando todos esses nutrientes que vão vir junto com esses efluentes. Por fim, então vamos ver o banheiro da Libe House, que eu particularmente amo. Vamos conhecer. Ele também é todo feito de tijolos, mesmo tijolo da sala ali, né? Só que ele é todo resinado, então ele fica um pouco mais impermeável, né? Não solta pozinhos e ele não absorve tanta água, né? Então por isso que foi passada essa resina. Dá pra ver que ele ficou com um tom diferente, né? Mas ficou bem bonito, nem foi colocado azulejo, né? Aqui, como é uma cabana de aluguel, não tem tanta... Não se toma banho todo dia, né? A umidade não é muito grande aqui. Então foi optado por deixar só o tijolinho. E aqui na pia, que é uma pia maravilhosa, que tem esse tampo de madeira maciça. Na verdade, é uma grande parte de um tronco essa pia. E ela tem a estrutura dela de baixo metálico, então dá esse ar meio industrial, rústico, que fica bem bonito. Assim como as luminárias, né, que são metálicas pretas, né, com a mesma estética da estrutura da bancada, e esse espelho também com esse formato mais orgânico de madeira, né. E aqui no piso, ao contrário do piso da sala ali, que é um piso de madeira verdadeira, aqui é um piso de porcelanato, imitando madeira, né. Então ele ainda fica com essa estética natural, mas ele é muito mais fácil de lavar, né, com um rejunte branquinho pra gente conseguir ver bem as tapas, né. Então no banheiro é isso, né? A gente tem um box aqui bem confortável, ele não é enorme, porque a cabana é uma cabana pequena, né? Mas ele é bem confortável, tem um chuveiro muito bom e é um ótimo banheiro para quem vem passar alguns dias aqui, né? Se hospedar aqui. Então é isso, pessoal. Essa é a Libe House.
Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Bruna. E eu sou o Kleber. E a gente é Sabiá Construções Sustentáveis. E fiquem ligados que volta e meia a gente posta mais conteúdo por aqui.